Olá, oitavo ano, tudo bem? Eu sou o professor Edijoel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham as nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas de ciências do Centro de Mídias. Então, a gente vem falando já há algum tempo aí sobre reprodução, falamos sobre reprodução assexuada, falamos sobre reprodução sexuada em animais e hoje a gente vai começar a falar do processo reprodutivo humano. Por que começar a falar? Porque segunda-feira tem aula de ciências e a gente vai dar continuidade a esse tema. Então a gente começa hoje e, se tudo der certo, a gente termina na segunda-feira, tá bom? E é claro que a nossa aula aqui ela é coletiva, ela é feita junto com vocês, precisa da interação de vocês e quando a gente fala de interação, que para mim é a parte mais importante da aula, a gente fala sempre de uma contribuição muito especial. E hoje nós temos aqui o nosso especialíssimo professor Jonas. Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma aula de ciências. É isso aí, hoje eu estou acompanhando aqui o professor Ediel. Vou acompanhar o chat aqui, comentando, já muitos professores já dando bom dia aqui. Gostaria de dar um bom dia aqui para o professor Ivan, da escola Professor Alberto Bancan, lá de Guarulhos, alunos dos 8º anos, C, D, E e F. Aí Também sim. um abraço aqui, um bom dia para a professora Sueli, da escola Professor Oguiomar, acho que é isso. Ruggeri, de Osasco também aqui. Bom dia, então sejam bem-vindos para essa aula, né? Opa, obrigado, professor. Maravilha, que bom que vocês estão aí. Então vamos lá, gente, vamos ver qual é o objetivo desta aula aí. Tá aí para você, ó, conhecer o processo reprodutivo humano. Tranquilo, né? Acho que está batendo aí com o título. Lembrando que esta aula eu fiz inspirado lá no nosso caderninho, tá? Como é que a gente vai fazer então? Aí a gente vai trocar conhecimento, refletir, resolver atividades e, claro, muito importante, interagir, tá bom? E aí, ó, esta aula ela foi feita inspirada, né, nas páginas 118, 119 e 120 aí do nosso currículo lá, tá bom? Então é bom para você, estudante, aí, identificar a aula, né, com data e título, participar, tirar dúvidas, né, manda a dúvida para o seu professor aí, né, se não der para conversar com a gente aqui no chat, depois converse lá. A gente sempre gosta de falar que a gente montou essa aula pensando desta forma, não é a única forma, nem a melhor forma, né? O seu professor pode estar trabalhando de forma diferente, não tem problema, mas conhecimento não ocupa espaço, a gente sempre pode contribuir um com o outro aqui, não é isso? Muito bem, então vamos ver, já vamos começar começando, né? No nosso corpo, o nosso corpo é o mesmo desde que nascemos? Quais modificações foram acontecendo no decorrer do tempo? Então, vou dar 2 minutinhos aí para vocês contribuírem.
Retornamos aqui muitas respostas, né, Oba, professor? assim Então eu é bom. encontrei algumas aqui assim, ó, por exemplo, da professora Iris aqui, o aluno Samuel colocando crescimento, né, uma Olha, palavra aí importante que talvez descreva, né, essa mudança aí. A professora Barba, o aluno Vinícius, não, ele teve mudanças aí, no caso, ao longo da vida, né? Não se sim. mantém o mesmo, né? A resposta. E tem a mudança da escola Facaro de São Manuel aqui. Encontrei também da professora Marilza aqui, da escola Jeremias de Paulo Eduardo, lá de Monte Alto. Muitas transformações, né? Ainda bem, né? Que nem, por Oh, exemplo, eu fico mais bonito a cada dia que a gente passa, né? A gente percebe. vai evoluindo, né? O professor Jonas fica mais bonito e a gente não pode contrariar, cada dia que passa. Isso mesmo, cada dia a gente evolui aí, né? É isso aí. Muito bem, mas é isso. Então a gente vai modificando, né? Vai aparecendo pelos no rosto, depois os pelos vão ficando brancos. É assim, né? Então vão aparecendo várias modificações. Então primeiro a gente vai entender o porquê que isso acontece, tá bom? Mas antes da gente entender por que que isso acontece, eu vou fazer uma outra pergunta. Essa eu vou dar um minutinho só para você tentar dizer para mim o que que são glândulas. E aí a partir daí a gente vai discutir por que que essas mudanças acontecem. Retornamos aqui. Olha, antes eu queria até ler uma resposta. Antes o professor José, ele colocou assim, da resposta da anterior, Certo. né? Não, pois assim como a nossa mente, né, nosso corpo está em constante mudança. Olha. Conforme o tempo passa, nosso corpo amadurece e se desenvolve, né? Ocorrendo mudanças como voz, altura, musculatura e pelos, né? Achei muito, Maravilhoso. só queria comentar, achei muito legal. Sim. Da resposta aí, né, no caso das glândulas, professora Isilda, né, colocando que são compostos de hormônios, né, a ideia aí, compostos de hormônio, responsável por produzir hormônios, a professora Maria colocando aqui também. Olha. A ideia de produzir hormônios foi o que mais apareceu. Só tomar um cuidado, né, que a gente até estava brincando aqui, que glândulas, tomar cuidado com a... que não é aquele que corre atrás da bola no jogo, né? É o gandula. Tomar cuidado aí com essa relação, né? Muito bem. Então, seguindo aqui o nosso teminha, assim, glândulas, falando de uma maneira bem simplória, né, para a gente introduzir no assunto, é um conjunto de células ali que vai formar um tecidinho que vai excretar alguma coisa. E essas glândulas podem ser exócrinas ou endócrinas. Exo quer dizer que vai para fora. Por exemplo, glândula sudorípara, que vai liberar suor para fora do corpo. Tá? Então é um exemplo de glândula exócrina. Né? Então a gente tem também as sebáceas na nossa pele, que vão liberar sebo. É sebo mesmo o nome, tá? Que é uma graxinha que vai manter aqui uma permeabilidade na pele e tal. Tá? Então essas são glândulas exócrinas. E nós temos o nosso sistema endócrino. Olha que lindão que ele é aí. Tá? Então esse é o sistema endócrino. Aí são as principais glândulas, né? Então a gente tem aí a glândula pineal, que lembra pinel, né? Hipófise, tireoide, timo, suprarrenal, pâncreas, ovário para as meninas e testículo para os meninos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, porque está diretamente ligado também
a nossa reprodução, a nossa maturidade sexual. Lembrando que o professor contribuiu muito bem aí, falando, né, que a nossa mente muda e o nosso corpo muda. Mas muitas vezes o corpo desenvolve mais rápido que a mente. Então a gente tem que tomar cuidado aí com as nossas responsabilidades, né? Mas isso a gente vai discutir com mais calma em outras aulas, inclusive no bimestre que vem a gente vai ter bastante tempo para discutir essas coisas, mas a gente precisa entender isso, né? Que a gente não pode tentar colocar o carro na frente dos bois, né? Seguir o curso natural. Poxa, se eu tenho uma determinada idade, eu não tenho que ter vergonha de ser criança, eu tenho que curtir a minha infância, né? E cada coisa no seu determinado tempo, tá bom? Mas continuando aqui, vamos ver um pouquinho como é que funciona cada uma dessas glândulas aí. Olha só, a hipófise ou glândula pituitária, eu não gosto muito de pôr texto no slide, mas eu pus para servir de colinha para mim também, tá bom? Então ela está aí considerada como uma glândula mestra, né? O que que é isso? Ela acaba interferindo em todas as outras glândulas do corpo, tá? Então ela vai, como os professores falaram muito bem aí, né, ela vai liberar um hormônio que é o folículo estimulante, FSH, que vai ser muito importante lá quando a mulher vai chegar na sua maturidade sexual, que começa aquela questão de liberar os óvulos e tal, tá bom? E nos homens vai estimular a espermatogênese. Nossa, o que é espermatogênese? Gênese quer dizer origem. Então, é a formação do espermatozoide, tá bom? Então, isso vai acontecer no homem. Então, ele vai ser importante tanto para a mulher quanto para o homem, tá bom? Já tem o hormônio aí, ó, luteizante, que é o LH. Tá? Nas mulheres, ele vai estimular a ovulação e a produção ovariana de estrógenos. Então, ó, o estrógeno não vai ser produzido aqui, mas essa glândula é quem vai estimular, tá bom? E também a progesterona, não vai ser produzida aqui, mas é essa glândula que vai estimular a glândula lá no ovário a estimular, a produzir. Tá? E nos homens vai estimular a produção de testosterona, que é o hormônio masculino. Tá bom? E também tem o hormônio de crescimento, que também vai ser a partir desta glândula aí, que vai regular o seu crescimento. Você pode ter problemas nesse hormônio aí e precisar tomar esse hormônio de forma externa, né? Então, são várias as situações aí. Bom, aí a gente vai ter a glândula pineal. Ela vai estar diretamente ligado ao nosso ciclo de sono e vigília. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Quando a gente perde muito sono. Na adolescência isso começa a acontecer bastante, principalmente porque há uma alta liberação de hormônio à noite, tá bom? Mas aí a gente tem um hormônio para regular isso também. Ou quando o videogame atrapalha, né? Ah, sim. Então. E por que o videogame atrapalha? É legal isso. Porque normalmente esses hormônios aí da vigília podem ser estimulados por iluminação. Então, às vezes, você fica com o celular lá na cama, etc. Isso vai atrapalhar a seu sono, inclusive nos adultos, né? Então é importante saber que o quarto, bastante, né, o lugar que é para dormir, a gente tem que preparar ele para dormir. Então, se a gente leva computador, leva celular, tudo para a cama, aí depois não adianta reclamar que está com insônia, né? Complicado, tá bom? Muito bem, vamos ver o próximo aí. Ó, esse aí é a glândula tireoide, né? Às vezes a gente ouve a pessoa falar assim, eu fui no médico, o médico falou que eu tô com tireoide. Não, todo mundo tem a tireoide. A pessoa pode ter problema na tireoide, tá? Que aí, ó, são esses hormônios aí, a tiroxina T3 e T4, elas vão estimular o quê? O metabolismo celular. O que é isso? São as reações químicas que acontecem dentro da célula. Vai estar diretamente relacionado ao gasto de energia, né? A pessoa pode ter hipotiroidismo e gastar pouca energia, ela vai engordar com facilidade, vai ter uma série de outros sintomas que são característicos do hipotiroidismo. E ela pode ter hipertiroidismo, normalmente vai ser uma pessoa superativa, etc. e tal, e que não engorda nunca, né? Pode comer de tudo, etc. Mas isso também pode ser, não quer dizer que todo mundo que acontece isso mas pode ser também uma má regulação aí na glândula tireoide. Por isso que a visita ao endocrinologista, né, se tem alguma coisa errada aí com seu ganho ou perda de peso muito rápido, às vezes é importante, tá bom? E tem esse outro aí que é a calcitonina, tá? Que estimula a incorporação de cálcio nos ossos. Olhem que interessante, né? Então, está influenciando diretamente aí na estrutura do seu corpo, tá bom? Deixa eu passar para a próxima aqui.
Então tá aí, ó, esse aí é o timo, né, que normalmente vai desaparecer nos adultos e ele vai estar ligado à defesa do corpo, né? Ele ativa as células T. Essas células T fazem parte lá do nosso sistema imunológico, tá bom? Vamos passar para o próximo aí, ó. Aí a gente vai ter a glândula suprarrenal ou as glândulas suprarrenais, né? Bom, então vai produzir o cortisol, que é um mediador metabólico da resposta ao estresse. Então, quando você tem um estresse, você vai... O que é estresse? Ah, pode ser calor, pode ser frio, pode ser susto, pode ser um monte de coisa, tá? Você vai ter a aldosterona, né, que vai ser responsável aí pelo balanço sal-água, né? Esse balanço aí é importante para muitas reações do nosso corpo, dentro do sistema nervoso, dentro das outras células, tá bom? E aí a gente tem as famosas aí adrenalina e noradrenalina, né, que agora se chama de epinefrina ou norepinefrina, tá bom? Que é aquele hormônio que quando você toma um susto te faz tremer, né? Que faz você pular um muro que você jamais pularia, porque é o hormônio que fala para o seu corpo, ó, agora você vai ter ou que lutar ou que correr, né? Então é aí que vai gerar isso, tá bom? Daí que vem essa questão da adrenalina, né? Te preparar para a luta ou para a fuga. Tá bom? Muito bem. E por último, não, por penúltimo, né, não é por último, a gente tem aí o pâncreas. O pâncreas ele é importante porque ele vai liberar insulina. Para a gente lembrar, quem é a insulina? Ela é aquela que vai empurrar o açúcar para dentro da célula, para o açúcar ser queimado e produzir energia para a gente fazer tudo que a gente faz. Tá bom? E a gente tem o glucagon. Quem é o glucagon? Todo o açúcar que você não gasta, ele vai ser acumulado na forma de gordura, embaixo da sua pele. Quando você precisa e não tem na alimentação, ele vai fazer o processo inverso. Primeiro ele vai para o fígado na forma de glicogênio e depois o glucagon vai estimular a liberação desse glicogênio pelo fígado para formar a glicose. Lembra? Gênio de gênese também. Glicogênio é aquele que gera a glicose. Tá? E ele vai estar lá no fígado lá. E aí quando você precisa, porque sua alimentação está deficitária, aí o seu corpo faz o sistema inverso, né? Pega a gordura, transforma em glicogênio, pega o glicogênio, transforma em açúcar, para ser levado pela insulina até a célula e para gastar energia, tá bom? E você vai ter a somatostatina, tá? Que ela vai estar ligada aí ao trato digestivo, tudo bem? Muito bem, vocês viram que assim, todos têm meio que ligação aí com a nutrição, né? Esses do pâncreas, né? Muito bem. Vamos para o próximo aí, ó. Então agora a gente vai falar de uma forma mais direta o que está mais ligado à reprodução. Esses outros hormônios que a gente falou são importantes para o desenvolvimento do corpo, né? E para o funcionamento do corpo. Agora, quando a gente fala de estrogênio, né? A gente está falando lá, ó, do ovário, tá vendo? Tem uma imagenzinha aí que também é a glândula ali lá embaixo, ó, o ovário. Tá? Então ele vai produzir estrogênio, que vai ser para quê? Desenvolvimento e manutenção das características sexuais femininas. Né? A gente chama de características secundárias, porque as primárias estão ligadas aí aos próprios órgãos genitais, ao formato dos órgãos genitais. Tá? E tem a progesterona, que está diretamente ligada aí à gravidez. Tá bom? Muito bem. E quando a gente fala de meninos, aí você vai ter a testosterona que vai ser produzida no testículo, tá? Que vai ser desenvolvimento e manutenção das características sexuais masculinas. E aí é bom fazer um adendo, né? A gente vê muitas vezes aí o pessoal que não precisa, porque tem gente que precisa e está fazendo tratamento médico, aí é diferente. Mas às vezes a pessoa vai na academia, ela não precisa e injeta hormônio masculino. Inclusive meninas, né, injetam hormônio masculino para ganhar músculo, porque a mulher naturalmente ela vai ter menos músculo, né, isso faz parte da fisiologia dela. Aí a gente vê aí mulheres falando grosso, musculosas, etc. E homens que injetam testosterona, o que vai acontecer? Uma atrofia da glândula que produz o hormônio. Se você está injetando, não precisa produzir. E aí ó, o testículo atrofia, por exemplo, só para você ter ideia. Tá, então olha como é importante a gente fazer as coisas sempre sob orientação médica. Se não precisa, não vai fazer. Né? Para ficar forte tem que fazer exercício, né? Não é tomar nada, tá bom? Bom, dito isso aí, eu quero saber o seguinte,
O que são características sexuais? Pode falar das primárias e das secundárias. Eu vou dar aí 2 minutinhos para você falar. Retornamos aqui. Olha, das respostas que eu encontrei, por exemplo, a professora Marília, colocando aqui do aluno Estevão, acho que é, a característica do processo reprodutivo, Opa. né? Foi a ideia, inclusive da professora Áurea aqui, do aluno Wendel, lá da PEI Tucanduva, lá de Carapicuíba, né? E eu também encontrei tipos de hormônios, feminino e masculino, né? Professora Márcia colocando. É isso aí? É isso, só que assim, eu queria uma coisa mais direta. Tá? Por exemplo, características sexuais masculinas, né? Que foi a pergunta aí, o que são características sexuais? Características sexuais masculinas. Além do órgão genital, que a gente já falou, que é a primária, as secundárias vão ser mesmo crescimento de pelo na face, alargamento do ombro, tá bom? São características masculinas. Engrossar a voz, tá? E femininas, alargamento do quadril, que está diretamente ligado ao parto, né? Para abertura para o melhor canal para a passagem do bebê. Então, alargamento do quadril, crescimento das glândulas mamárias, tá bom? São as características que a gente fala que são secundárias. Tá? Então, a gente tem as características primárias, que basicamente são os órgãos genitais, e as secundárias seriam essas modificações que aparecem no corpo, que a gente começou perguntando lá no começo da aula, lembra? Tá? E agora eu quero saber se você lembra da última aula que eu dei lá sobre processos reprodutivos animais, porque é isso que vai dar o gancho para a aula de segunda-feira. Eu quero saber de você, então eu vou dar 1 minuto para você responder para mim aí o que são gametas, quando a gente fala de seres humanos. Retornamos aqui, ó, a professora Isilda colocando aqui, gametas são células reprodutivas. Perfeito. É isso aí? É isso aí.
Então é isso, são as células reprodutivas, para a gente lembrar, no homem é o espermatozoide, na mulher o óvulo, tá bom? E é isso que a gente queria falar hoje. Ó, tá aí o que vimos nessa aula, os hormônios e a sua influência no desenvolvimento físico, no amadurecimento dos seres humanos, para a reprodução, mas também falamos um pouquinho geral aí do sistema endócrino, né, já que a gente está vindo de uma série de aulas sobre os sistemas do corpo, tá? Eu quero agradecer a participação de todos, dizer que foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês, agradecer a participação do nosso querido professor Jonas, e ele vai dar o recadinho final aí. É isso aí, então na telinha vai aparecer para vocês, avaliem lá a nossa aula, se gostou, comenta lá, coloca o que você achou, se não gostou, também coloca lá seus comentários para avaliar a nossa aula, beleza? Espero que vocês tenham gostado aqui da minha participação, até a próxima, né? Perfeito, sempre que quiser é bem-vindo. Valeu, oitavo ano, tchau, tchau.